A história começa com uma garota de personalidade distorcida e com um sorriso desagradável falando para o protagonista agradar ela e seus amigos chorando de vergonha, pois ver ele se contorcendo era o melhor entretenimento possível. E enquanto o prota de aparência sombria e cheio de olheiras permanecia calado, a garota fala a repudiar o fato de que eles dois são amigos de infância. Naquele momento, enquanto ficava surpreso com as palavras dela, ele sentiu algo dentro dele se rompendo por completo. Runa Takahashi, que não é uma garota normal, na verdade ela é uma das idols mais famosas do momento. Ela é neta de Taizo Takahashi, o presidente do grupo Teikai, uma das maiores empresas corporativas do Japão. Sua riqueza e influência vão muito além de qualquer senso comum, tornando ela uma princesa do mundo real. Por outro lado, o protagonista Kazuma Suzuki é um cara simples e sombrio, que não tem amigos, muito menos uma namorada. Ele é a definição clássica de uma pessoa solitária. Sua única característica que o difere dos outros é o fato dele ser amigo de infância de rua, fazendo ele ter que passar sua vida inteira como a sombra dela. Mas ele não queria ser especial como ela. Tudo o que ele desejava era ter a experiência de fazer amigos e ter uma namorada como qualquer pessoa normal. Mas quando ele resolveu dizer à rua como ele se sentia, a resposta dela foi bem cruel. Com aquele mesmo sorriso desprezível, ela o chama de estúpido, dizendo para ele conhecer seu lugar, pois ele é somente um perdedor de aparência sombria. O seu único valor era ser amigo de infância dela, e somente isso já tinha consumido toda a sorte de sua vida, e que era melhor ele se acostumar com isso de uma vez. Aquelas palavras dela dizendo para ele conhecer seu lugar se repetiam várias vezes em sua cabeça, e é desde a infância que ele vem carregando essas palavras como se elas fossem um tipo de maldição, fazendo um peso tão enorme nele que era como se ele estivesse amarrado por rua e sendo puxado por ela através de uma corrente. Mas mesmo assim ele ainda desejava uma vida normal, até que na primavera de seu primeiro ano do ensino médio, Kazuma recebe uma mensagem em seu celular. Ao olhar, ele nota que era a Rua, convidando ele para ir até o karaokê onde ela está com suas amigas, e dentre elas tem uma garota chamada Aya. O nome Aya faz Kazuma brevemente se lembrar do rosto daquela garota chamativa e cheia de brincos, mas ele se perguntava o porquê do convite, já que ele nunca nem falou com ela antes. Até que Rua manda outra mensagem, dizendo que se ele realmente queria amigos ou uma namorada, o melhor jeito de conseguir isso era participar de um grupo de elite como o dela, e que ele precisava dar o primeiro passo. Vendo as mensagens dela, Kazuma realmente pensou que era sua grande chance de mudar, e então para ter essa mudança ele se arrumou da melhor forma possível, e até mesmo foi em um salão profissional para mudar seu corte de cabelo. Chegando ao karaokê no horário marcado, ele abre a porta, na esperança de exibir seu novo eu e assim poder finalmente mudar. Mas infelizmente a realidade tende a ser decepcionante, e tudo que Kazuma encontra é um bando de pessoas rindo da cara dele, zombando por ele realmente ter vindo e também de seu novo corte de cabelo. E enquanto as garotas também zombavam dele, dizendo que ele fedia a laque de cabelo e também zombando de suas roupas, Rua gargalhando fala para elas pararem de rir, pois ele realmente parecia ter se esforçado. A única na sala que permanecia sem dar risada alguma era a Aya, que parecia olhar para aquela situação com um certo desgosto. Por outro lado, Kazuma, com seus olhos completamente turvos, finalmente entende que tudo aquilo não passava de uma armação. Até que Rua pergunta o que tinha de errado e por que ele estava ali parado sem fazer nada, começando a sorrir e dizendo que apostava 10.000 ienes que ele iria começar a chorar em breve. Vendo ele ainda em silêncio, faz Rua novamente pedir para ele falar algo, mas tudo que Kazuma pergunta é o que ele fez de errado para ela, e o que ele teria feito para merecer tudo isso. E novamente com um sorriso desagradável, Rua responde que isso era óbvio, e apontando seu dedo para Kazuma, ela responde que é porque ele é seu escravo, mandando ele fazer seu show para agradá-la. E então, com uma expressão completamente distorcida e cheia de soberba, ela fala que não consegue suportar a ideia de que eles são amigos de infância, deixando Kazuma surpreso por um momento, mas logo percebendo que algo havia se quebrado dentro dele. Esse devia ser o som de um vínculo sendo rompido, e assim, com uma expressão séria e de saco cheio, Kazuma responde que pensava o mesmo que ela, e que era para eles cortarem seus laços a partir de agora. Ouvir isso deixa a Rua completamente em choque, e após isso ela ergue a voz perguntando como um perdedor como ele ousa falar desse jeito com ela e propor algo assim. E quando ele responde que foi ela quem propôs isso, Rua irritada fala para ele parar com essa palhaçada, pois ela tem todo o direito de odiá-lo, mas ele não tem o direito de odiar ela. Ouvir ela falar daquele jeito faz Kazuma dizer em pensamentos que o mundo realmente enlouqueceu, tornando uma pirralha como ela em alguém famosa e amada por todos. Irritado, Kazuma bate com a palma da mão em uma mesa que tinha ali e acaba trincando ela. E após isso ele sai dizendo que agora estava tudo resolvido, deixando Rua e seus amigos em choque. E enquanto uma das garotas falava para a Rua não ligar para aquilo, Aya nota algo de estranho na mesa. Além do dinheiro que Kazuma deixou, a mesa estava toda quebrada, deixando todos aflitos e incrédulos de que foi Kazuma quem quebrou aquela mesa, pois nenhuma pessoa normal teria tanta
tanta força assim. E ao mesmo tempo que um de seus amigos tentava animá-la, Rua, que ainda estava paralisada pelo choque, começa a chorar, dizendo que nunca irá perdoar Kazuma por ter acabado com a amizade deles dois. Por outro lado, Kazuma estava em paz e depois de muito tempo ele finalmente se sentia revigorado. Era como se o próprio mundo voltasse a brilhar diante de seus olhos. Raciocinando melhor, ele não entendia o motivo de ter deixado que ela o controlasse por todo esse tempo. Agora ele preferia viver uma vida solitária do que ter que vender sua alma para uma fera vestida de pele humana. Kazuma finalmente entende que agora ele já não precisava mais ter que viver como a sombra de Rua. E se lembrando de cenas do passado, ele olha para o horizonte, falando em pensamentos que agora ele finalmente está livre. Naquela mesma noite vemos Taizo, o avô de Rua e também o presidente do grupo Teikai e diretor da escola Teikai, olhando seriamente para alguns papéis em sua mão, até que Rua aparece chamando por ele, tornando sua expressão séria em uma expressão extremamente animada ao ouvir a voz de sua neta. Por outro lado, Rua estava totalmente frustrada, falando para o seu avô que Kazuma foi realmente maldoso com ela hoje, e que ele teve a coragem de terminar a amizade deles. Ao ouvir isso, a mulher com roupas tradicionais japonesas que estava junto com Taizo se vira perguntando se isso era realmente verdade. Essa era Kikura, a prima de Rua, e Rua continua, dizendo que ele ficou entediado dela e que isso era inaceitável, já que até agora ele nunca havia se oposto a ela. Após refletir sobre suas palavras, Kikura fala que Rua certamente deve ter falado coisas desagradáveis para Kazuma agir desse jeito, mas ela nega tudo com uma expressão aflita. E após isso, com uma cara lavada, ela responde que somente falou que ele era seu escravo e que era uma desgraça ter que ser amiga de infância dele. Ouvindo isso, Kikura fala que essas eram coisas muito ruins de se falar, e Taizo concorda com ela, dizendo que era natural Kazuma estar irritado, mas Rua se nega a aceitar isso, dizendo que só estava brincando um pouco com ele. E assim ela fala que era ridículo Kazuma começar a procurar por uma namorada e amigos ao entrar no ensino médio, mas Kikura responde que isso era perfeitamente normal, deixando Rua irritada, que novamente grita dizendo que não era nada normal, e batendo com a mão no peito ela fala que Kazuma já tem ela, e que tendo a princesa mais linda do mundo ao seu lado era inaceitável o fato dele querer se aproximar de novas pessoas, principalmente se forem garotas. Ela não via problema algum no fato de poder incomodar ela do jeito que ela quisesse, pois na visão dela ela é a pessoa que mais entende ele nesse mundo inteiro, fazendo uma expressão corada e revelando que o ama, com lágrimas se formando em seus olhos. Ver suas lágrimas faz Taizo mudar de ideia e dizer que era tudo culpa de Kazuma, e Kikura fala em pensamentos que aquele era realmente um avô babão. E então Kikura fala para a Rua que a melhor forma de resolver essa situação era ela pedir desculpas, mas ela responde que não faria isso de jeito nenhum, e que como Kikura é a mestra de Kazuma, era para ela resolver essa situação. E se referindo a si mesma na terceira pessoa, ela fala que era para Kikura fazer Kazuma se desculpar com a adorável Rua-chan e abraçá-la e beijá-la depois disso. Kikura começa a sorrir quando ouve que Rua queria um beijo de Kazuma, e então ela pergunta se o plano de Taizo era realmente fazer Kazuma se casar com Rua, e assim ele responde que era isso mesmo, e que era por isso que ele a designou como mentora dele, para ensiná-lo sobre artes marciais e sobre a arte de liderança, pois Rua gosta muito dele e Kazuma parece ter um talento único e valioso. Kikura concorda com Taizo, dizendo que nunca viu alguém com o talento que Kazuma tem, lembrando que desde o ensino fundamental ele sempre tirou notas medianas propositalmente, para assim se adaptar aos outros. Tudo isso fazia parte de seu treinamento para se tornar a sombra de Rua. Se ele parasse de se conter, o país inteiro poderia ser abalado, ou até mesmo o mundo todo. E como se isso não bastasse, ele sempre foi muito popular com as garotas, o que fez eles terem que transferir ele de escola várias vezes, fazendo ele nem perceber o quão popular ele sempre foi com as garotas. Ouvindo essa lembrança de Kikura, Rua sorri de forma snob, dizendo que isso era lógico e que ela não esperava nada menos do que isso de seu Kazuma. E Taizo concorda, dizendo que ele é um candidato digno para assumir a liderança do grupo Teikai. E enquanto os outros dois ficavam falando sobre Kazuma, Kikura sorri e fala em pensamentos que agora que Kazuma cortou seus laços com Rua, ele não tem mais motivo algum para se conter. Seja nos estudos, esportes ou até mesmo romance, as coisas agora podem ficar fora de controle. Na manhã seguinte na escola, havia uma mesa e uma cadeira no meio do corredor, dizendo que esse era o novo lugar para Kazuma. E enquanto alguns se perguntavam como ele teve coragem de ir contra a princesa Rua, Kazuma aparece olhando para aquele papel e se dando conta de que esse será seu tratamento daqui em diante. Ele tinha uma vaga ideia disso, mas sua amiga de infância, que é endeusada e tratada como uma princesa, é na verdade uma porca vestida de humana. E nesse caso ele tinha duas opções. A primeira era colocar a mesa e a cadeira em seu lugar original, se sentar e assistir a aula normalmente em silêncio. E isso é o que talvez a maioria dos alunos faria se fosse confrontado dessa forma. A segunda opção era correr
para a sala dos professores. Mas no caso de Kazuma, isso nem era opção. Afinal, essa é a Academia Teikai. A Academia Teikai é uma escola que treina talentos de classe S com o objetivo de tornar o grupo Teikai o número 1 no mundo todo. É uma escola considerada de rank S pelo público. Estudo, esportes e artes, aqueles que se destacarem nessas áreas serão isentos de taxa de matrícula e dormitório. Estudantes de todo o país são recrutados no programa especial de bolsa de estudos. Aqueles com talentos excepcionais são considerados como o escalão superior, enquanto os alunos comuns são considerados como categoria inferior. Esse sistema de castas governa a escola muitas vezes dos bastidores, mas também várias outras vezes à vista de todos. A garota da mais alta classe e influente na academia é Rua, ou também conhecida como Princesa Rua, pois além de tudo, o diretor da escola é seu avô. Naturalmente, os professores são muito gentis com ela, principalmente aquele professor calvo, e se Kazuma levar suas reclamações até ele, os resultados serão óbvios. Nesse caso, a opção 1 era a mais plausível, colocando tudo de volta no lugar e permanecendo em silêncio. Mas não no caso de Kazuma, que resolveu mudar e viver sozinho. Para ele havia uma terceira alternativa, e pegando uma caneta ele se abaixa e começa a escrever algo naquele papel grudado na sua mesa. Vendo de perto, o que ele escreveu foi que com isso ele irá estudar sozinho e que, como foi uma ordem de Rua, era para eles marcarem a presença dele na aula, assinando seu nome logo abaixo e saindo do local. Ver aquilo deixa todos os outros estudantes aflitos e se perguntando se por acaso ele não tinha medo do que a Princesa Rua poderia fazer com ele. Andando pelos corredores, Kazuma fala consigo mesmo que será um problema se mais alguém ver ele. Então ele precisava encontrar um local calmo e discreto para estudar sozinho, resolvendo entrar em uma espécie de depósito localizado no fundo das dependências da escola. Ao entrar, ele revela que aquele depósito é na verdade uma biblioteca subterrânea e que a maioria dos alunos e até mesmo alguns professores não fazem ideia de sua existência. Kazuma sabia desse local pois um senpai contou para ele uma vez, e assim ele decide ficar ali até que a aula termine. E descendo os degraus da escada, Kazuma fala em pensamentos que sempre quis ter uma vida normal, mas que agora que ele foi contra a Rua, as chances dele fazer amigos ou encontrar uma namorada é praticamente zero. E se esse for o caso, tudo que Kazuma quer é viver tranquilamente por conta própria. Mas quando ele abre a porta, ele dá de cara com uma garota trocando de roupa. Ao ver ele, a garota de aparência tímida começa a gritar. E naquele momento, Kazuma ainda não tinha ideia de que sua história estava apenas começando, onde ele, que busca uma vida ordinária, será cercado por pessoas extraordinárias, em dias que estarão longe de serem pacíficos. E enquanto isso, em sua classe, Rua estava feliz, se perguntando se Kazuma em breve virá até ela pedir desculpas chorando. O capítulo 2 começa de forma bem irrelevante, com Rua fazendo um vídeo para o YouTube em seu canal de mais de 1 milhão de inscritos. E então ela conta que foi até o karaokê com suas amigas, e que lá só tinham garotas, pois ela nem consegue falar com garotos, pois ela acha eles assustadores. Obviamente, tudo isso era uma grande mentira apenas para ela manter sua aparência angelical na frente de seus fãs, que provavelmente não conhecem sua personalidade podre. Ela fala inclusive que uma das garotas que ela convidou destruiu totalmente o clima, ficando sério o tempo todo e não conversando com ninguém, e após isso saindo do nada. Aqui ela provavelmente está se referindo à garota chamada Aya, aquela cheia de brincos e que foi a única que não achou graça do que ela fez com o Prota. Após isso, Rua fala para seus fiéis súditos para que eles nunca sejam aqueles que estragam a festa quando ela está bombando. Afinal, o lema dela é um por todos e todos por um. Finalizando, Rua fala sobre seu novo trabalho que virá em breve, onde ela estará se juntando à mais nova dubladora Minato Amane para formar um grupo e lançar um CD, assim revelando estar feliz pelo fato dela e de Minato estarem na mesma agência e na mesma escola. E então ela fala que a estreia será no próximo domingo em um shopping, e que a entrada será totalmente grátis, esperando que todos seus fãs compareçam ao evento, e após isso finalizando o vídeo, e assim mostrando alguns comentários de fãs apaixonados, e outros dizendo que Rua não deveria fazer collab com uma pessoa que possa tirar seu brilho, e que mesmo pesquisando o nome da nova dubladora chamada Minato, nada aparecia. Após isso, o capítulo começa de fato, com Kazuma pedindo desculpas por ter assustado a garota, e assim se apresentando para ela. A garota, que por ironia do destino é a própria Minato, também pede desculpas por ter erguido a voz, mas Kazuma fala que deveria ter checado primeiro se o local estava vazio, perguntando para Minato se ela também tinha ouvido falar sobre esse local através de um senpai, e Minato, que ainda estava vestindo suas roupas, responde que sim, deixando Kazuma surpreso por mais alguém saber desse local graças a um senpai. Ao se vestir, Minato novamente abre a porta, dizendo que Kazuma já podia entrar e se desculpando por ter feito ele esperar. Ver
as roupas dela faz Kazuma perguntar por que ela estava usando as roupas de educação física. E mais importante do que isso, qual era o motivo para ela vir até ali para se trocar. A garota toda tímida e alisando seu cabelo fala que estava procurando um lugar para praticar sua cantoria e sua dança. E que então ela lembrou que alguém indicou esse local para ela no passado. E ficando aflita, Minato fala que na verdade é uma dubladora e que logo ela terá um show ao vivo em colaboração com outra artista. E que ela veio até esse local para praticar. Kazuma fica surpreso ao saber que Minato era do ramo do entretenimento, incluindo Rua. Nessa academia tem vários alunos desse ramo. A surpresa de Kazuma era que aquela garota tímida em sua frente era um dos talentos especialmente selecionados em que a escola deposita suas esperanças. Kazuma então fala que como Minato trouxe até mesmo um espelho para a biblioteca secreta, ela parecia ser muito dedicada, fazendo ele perguntar o que ela fará em relação às aulas e deixando ela em pânico por um momento. E assim ela responde com a voz trêmula que quando chegou na escola sua mesa estava do lado de fora da sala, com um papel escrito que não tinha lugar para ela na sala de aula. Vendo a expressão chorosa dela agora, Kazuma nota que ela estava com essa mesma expressão no momento em que ele pegou ela se trocando. Mas enquanto ele finalmente entendia o motivo das lágrimas de Minato, seu celular começa a vibrar e ele começa a receber mensagens sem parar. Todas essas mensagens eram de Rua, perguntando onde ele estava e provocando ele, e ameaçando vazar o nome dele em seu próximo vídeo, para assim seus fãs perseguirem ele, mas falando que se ele fosse imediatamente até ela e se ajoelhasse, ela o perdoará. Irritado com a audácia dela, Kazuma imediatamente bloqueia seu contato, e então novamente volta sua atenção para Minato, perguntando o motivo dela estar passando por isso, já que ela é uma das estudantes consideradas especiais na escola. Mas Minato responde que não era nada disso, e que mesmo ela sendo uma dubladora, ela não é nada popular, e sua aparência e voz são sem graça. Kazuma responde que realmente não conseguia ver seu rosto direito, por conta de sua franja, mas que sua voz é muito fofa, e que era como ouvir o badalar de um sino, uma voz agradável e memorável. Ouvir esses elogios faz Minato ficar completamente corada, e se virando de costas extremamente envergonhada, ela fala que isso não era verdade, e que tem muitas outras pessoas com vozes muito melhores que a dela no mundo de idols e dubladores, e que comparada a uma pessoa chamada Showa Takayashi, que ela não é nada, e que como uma pessoa como ela acabou formando uma dupla com Rua, provavelmente esse é o motivo dela estar sendo assediada moralmente. Fãs da Rua foram até mesmo em suas redes sociais, dizendo que se alguém como ela fizesse dupla com a princesa Rua, iria somente fazer seu status cair. Ao escutar essas palavras, Kazuma fala em pensamentos que naturalmente uma porca como Rua iria atrair outros porcos como fãs. E assim ele pergunta para Minato como ela acabou formando uma dupla com aquela porca, deixando ela confusa e perguntando a quem ele estava se referindo como porca. Kazuma se desculpa, pois falou aquilo em voz alta sem querer, e então fala que se tratava de Rua, deixando Minato em pânico, que logo fala que ele não podia falar assim de Rua em público, pois se alguém ouvisse ele estava ferrado. Kazuma, com uma expressão de quem não estava nem aí, responde que de toda forma não tinha ninguém por perto no momento, mas Minato o adverte que mesmo assim ainda era perigoso falar desse modo, mas ao se acalmar ela fala que foi decisão da agência, e que como elas estão na mesma escola e agência e a personalidade de Minato é simples e sombria, ela é a pessoa perfeita para agir como suporte para a Rua. Kazuma em pensamentos fala que aquelas palavras eram realmente dolorosas de se ouvir, mas relembra que a agência que elas fazem parte também é propriedade do avô de Rua, e que lá eles fazem de tudo para alavancar o sucesso de sua neta. Kazuma não tinha dúvidas de que toda aquela coisa com a mesa fora da sala de aula foi com certeza ideia de Rua, pois mesmo sendo uma decisão da agência, Rua jamais aceitaria fazer par com alguém abaixo dela. E enquanto Kazuma pensava que Minato era azarada, ela de repente chama sua atenção, e então ela fala que estava tudo bem em ter que agir como suporte para a Rua, pois essa é uma chance rara que foi dada a ela. E com uma expressão determinada, Minato conclui que não quer ter que arrastar ninguém para o fracasso e que quer poder dar tudo de si, deixando Kazuma surpreso, que logo pergunta se é por isso que ela veio até a biblioteca subterrânea para praticar sozinha. E quando ela responde que sim, Kazuma solta um sorriso e fala que isso tornava ela uma pessoa muito legal, deixando ela surpresa. Até que ele estende a mão chamando por seu nome, dizendo que ficará com ela e a ajudará em sua prática. E mantendo seu sorriso, ele fala que só pode dar seu feedback da perspectiva de um amador, e perguntando se mesmo assim ela ainda estava de acordo com isso. Ver aquele sorriso e ouvir aquelas palavras faz Minato ficar corada, e assim ela pega na mão de Kazuma aceitando sua oferta, e sorrindo de forma graciosa, ela fala que estará contando com a ajuda dele. Ver aquele sorriso deixa Kazuma impressionado, dizendo em pensamentos que Minato era muito mais fofa do que aquela porca. Na hora do almoço, Kazuma passava pelos corredores da escola, segurando 2 garrafas de água e pensando que como Minato estava praticando sem parar, ela certamente deveria estar desidratada. Mas enquanto ele passava, uma voz estridente chama por seu nome. Olhando para a direção da voz, ele nota que era sua
ex-amiga de infância, apontando o dedo para ele e perguntando onde ele estava até agora, e quem ele pensa que é para faltar aulas desse jeito. Kazuma ignora ela, falando em pensamentos que lá vinha o mesmo discurso de sempre. E assim Rua começa a gritar, perguntando o porquê dele estar ignorando ela, e por que ele até mesmo bloqueou o contato dela, dizendo que ele sabe muito bem que ninguém tem o direito de ignorar a princesa Rua. E enquanto ela sorria de forma audaciosa, perguntando se talvez ele estava na verdade com vergonha de encarar o rosto dela, Kazuma ainda em silêncio passa por ela, a ignorando completamente. Até que alguém pega em seu ombro, chamando de bastardo sombrio. E quando ele se vira, o garoto com a mão em seu ombro fala para ele parar de ser rude com Rua. Kazuma nota que aquele era Asano, o membro mais promissor do time de beisebol, fazendo assim ele se perguntar se aquele cara não tinha nada melhor para fazer do que ficar correndo atrás de Rua em todo canto, como ir praticar em vez disso, seguindo o exemplo de Minato. A forma com que Kazuma o olhava deixa Asano irritado, perguntando se ele estava tirando onda com sua cara e se preparando para acertá-lo com um soco. Mas quando Asano fecha seu punho e tenta acertá-lo, Kazuma de repente desaparece na frente de seus olhos, deixando ele incrédulo, pois mesmo tendo certeza de que acertou o soco, ele não sentia nada em sua frente. Até que Kazuma aparece atrás dele com uma aura assustadora e uma expressão cheia de ódio, deixando o figurante suando frio, que ao olhar para trás fica paralisado, não fazendo ideia de como Kazuma foi parar ali. E enquanto Asano permanecia em choque, todos ali se perguntavam se Asano era na verdade um fracote por ter errado o soco. E quando Kazuma pergunta o que tinha de errado e se ele estava fora de forma, Asano novamente fica irritado, fechando o punho e indo na direção de Kazuma para tentar dar outro soco. Até que Rua ergue a voz mandando ele parar com aquilo. E ao mesmo tempo que Asano ficava confuso, Rua responde que ela é a única que pode mexer com Kazuma, e que Asano só poderia mexer com ele se fossem ordens explícitas dela. E então, apontando seu dedo para ele, ela fala para Asano não encostar um dedo sequer em Kazuma, e que é melhor que ele saiba onde é seu lugar, fazendo Asano baixar a bola e obedecer ela. E quando Kazuma chama seu nome, Rua faz uma expressão alegre perguntando o que ele precisava. Mas essa expressão logo se quebra quando ele pergunta se ela realmente achava que essa entrada dela e suas falas foram descoladas ou algo do tipo. E enquanto ela permanecia confusa, Kazuma fala que absolutamente ninguém é permitido de mexer ou de fazer bullying com ele. E fazendo uma expressão extremamente séria, ele fala que não dá a mínima para quem ela é, saindo do local e mandando ela deixá-lo em paz. E ao mesmo tempo que ela caía no chão e todos se perguntavam se ela estava bem, Rua, com uma expressão completamente apaixonada, fala que ele estava muito legal com aquela expressão. Na semana seguinte, Minato continuava praticando, até que ela escorrega. E quando ela estava prestes a cair, Kazuma segura ela, perguntando se estava tudo bem e deixando ela totalmente corada, mas logo se desculpando por atrapalhá-lo toda vez. E fazendo Kazuma falar que ela não precisava se preocupar com isso, pois ele queria garantir que ela não se machuque antes do evento. Ainda corada, Minato responde que ele era incrível, pois mesmo ela tropeçando o tempo todo, ele sempre aparece para pegá-la. E enquanto ele falava que isso não era algo especial, Minato fala que não era verdade, e que desde aquele dia Kazuma vem assistindo seus treinos e a encorajando, e que ele não tinha ideia do quanto ele está ajudando ela. E assim ela novamente o agradece por tudo, deixando Kazuma surpreso, ao mesmo tempo que falava em pensamentos que ninguém nunca falou palavras assim para ele antes. Mas voltando para sua expressão normal, ele novamente fala que não fez nada de especial. E mudando de assunto, Kazuma fala que seria melhor ela mudar a parte que ela está tendo problemas e perdendo o equilíbrio, e que ao invés dela voltar ao centro do palco com um giro, ela poderia simplesmente voltar andando normalmente. E quando ela responde que dessa forma não ficaria legal no palco, Kazuma parece entender, e então sugere que ela dê um salto para trás, chegando ao centro do palco num pulo só. Mas sorrindo, Minato fala que era impossível, pois o centro do palco fica a pelo menos 5 metros da posição inicial dela. Mas enquanto falava que talvez ela poderia fazer isso se colocasse bastante força nos pés, Kazuma de repente dá um salto para trás, atingindo perfeitamente 5 metros de distância e deixando Minato incrédula de que ele realmente conseguiu fazer aquilo. E então ela novamente volta a falar que isso era humanamente impossível, curiosa sobre como ele fez aquilo e dizendo que pessoas normais jamais fariam algo assim, e perguntando se ele por acaso é um aluno extraordinário em educação física. Mas com uma expressão séria, Kazuma fala que é só um aluno comum que tira somente notas medianas desde o ensino fundamental, deixando Minato confusa. Kazuma então novamente muda de assunto, falando que a pose dela parecia estar fora de sincronia, e Minato responde que realmente tem problemas em corrigir isso, e que até a sua coreógrafa ficou irritada por ela ser tão desleixada. Após pensar um pouco, Kazuma fala que ela deveria usar esse desleixo a seu favor, e fazendo a pose da dança do gato, ele fala para ela tentar dançar assim nessa parte. Obedecendo ele, Minato começa a fazer a dança do gato, de um modo extremamente fofo, deixando Kazuma completamente cativado por sua fofura.
Ao terminar a dança, Minato fala que de alguma forma realmente deu certo, e Kazuma responde que isso era ótimo e que ela deveria pedir para o designer incluir orelhas de gato e uma cauda em sua roupa para o dia da apresentação, fazendo ela concordar com ele. Mas ao pensar melhor, Minato responde que não poderá fazer isso nessa apresentação em dupla, e quando ele pergunta o porquê, ela responde que não combinará com o visual de Rua, e que depois de tudo ela é apenas um suporte para fazer Rua brilhar. Ouvir aquilo deixa Kazuma reflexivo, e então ele pergunta se ela estava mesmo bem com isso, e Minato responde que sim, pois ela não é muito experiente quando se trata de cantar e dançar, e assim ela fala que gostaria que Kazuma olhasse ela praticando sua atuação, afinal ela é uma dubladora e seu sonho é dublar uma personagem de anime. E enquanto sorria de forma doce, Minato fala que é exatamente por isso que ela está dando o máximo de si para esse trabalho, pois assim certamente oportunidades em dublagens irão aparecer para ela. Kazuma fica impressionado com a positividade dela, e olhando aquele sorriso sincero, ele nota que quando Minato fala sobre dublagens, ela parece estar sempre cheia de vida. Ele consegue sentir o quanto ela ama esse trabalho, e assim ele fala que sente inveja dela. E quando Minato pergunta o motivo, ele responde que não tem nenhum sonho ou objetivo, fazendo ela perguntar se ele realmente não tem nada de que gostaria de se tornar. E então fazendo Kazuma responder que se tivesse que escolher, ele quer se tornar alguém ordinário. Ele não deseja ser especial, e tudo que ele quer é ter uma vida ordinária que ele consiga se orgulhar e dizer que isso é o que ele realmente é. Após ouvi-lo, Minato fala que ele certamente conseguirá ser uma pessoa ordinária, e novamente sorrindo, ela fala que se tratando dele, ele poderá se tornar o que quiser. Ao ouvir as palavras dela, ele fica surpreso por um momento, mas logo sorri e agradece a ela pelo seu apoio. E então Minato fala que gostaria de perguntar algo que faz um tempo em que ela vem pensando, e quando ele pergunta o que era, Minato fala ter ouvido que ele e Rua brigaram no outro dia, e assim ela pergunta se foi por causa dela, mas Kazuma responde que não, e então Minato fala que ele e Rua são amigos de infância e talvez ela possa o colocar em uma posição difícil, mas Kazuma novamente responde que não, e assim ele revela que eles não são mais amigos de infância nem nada do tipo, e que ele nem estava mais pensando nisso, deixando Minato levemente aliviada e então mudando a forma de falar com ele, o chamando pelo nome ao invés do sobrenome como ela vinha usando até agora, e se aproximando do rosto dele, ela estava pronta para perguntar algo, até que alguém abre a porta com ignorância, quase a quebrando e interrompendo a cena dos dois. Logicamente era a Rua, com aura e face extremamente ameaçadoras, e perguntando o que aquela garota estava fazendo com Kazuma, sozinhos em um lugar apertado como esse, e deixando Minato completamente em pânico, chorando e se agarrando em Kazuma.